1900 e não vem ao caso. Eu já era professora de inglês. Foi uma coisa que não estava na minha cabeça. Eu comecei em 96, se eu não me engano. Eu já venho da Rádio Tupi. André Filho, dentro da rádio, me ouviu. Você tem uma voz boa, mas é muito impostada, é muito linear, é muito dura. Comecei a fazer cursos livres de interpretação e teatro também. E ela queria botar uma pré-adolescente fazendo, porque naquela época adulto fazia criança. E foi muito doido, porque eu não era atriz. E eu vi um tijolinho no jornal falando de curso de dublagem. Eu falei, dublagem mesmo, de filmes, essas coisas todas. Aí eu comecei a fazer o curso. Eu falei, vou tentar dublagem também. Me deram uma oportunidade e dali eu comecei a desenvolver. E aí comecei a batalha. A gente chama cada trecho de 20 segundos de loop aqui, Anel, em São Paulo. Por quê? Porque era um magnético que rodava, era a imagem e o som aqui, né? Então, os loops eram cortados de 20 em 20 segundos e eram projetados na tela. Era um telão de cinema e era uma projeção. Então, não tinham muitas pistas de voz. Então, você tinha que fazer tudo na mesma pista. Então, era o elenco inteiro do filme. Uma do ladinho da outra, assim, com isso aqui do fone, segurando aqui, olhando pro microfone, olhando pra televisão com um único script aqui. Se uma cena tivesse 5 pessoas, eram 5 pessoas na bancada. Às vezes não tinha fone para todo mundo, no meio você passava para o outro fone. A tecnologia viabilizou, fez com que a gente conseguisse gravar sozinho. Então a gente não encontra mais. Na bancada, pelo menos, a gente não divide a bancada com os outros profissionais. Que é uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem tecnológica, porque na hora de mixar o cara abaixa, aumenta, tira o barulho. E uma desvantagem porque era muito bom interpretar junto, né? Aí a pessoa mudava uma coisa, você mudava atrás, era divertido até. Eu pego gente assim conhecida já, atores conhecidos da TV, tentando dublar. E ela muitas vezes, essas pessoas, elas olham assim para o trabalho e dizem, meu Deus, como é difícil isso. Cara, é difícil, mas é um trabalho da nossa profissão. Você querendo dublar, você fica à vontade, faz um curso e tal. A aula de dublagem, para qualquer ator, só agrega valor. Mesmo que o ator não queira ser dublador. Porque numa aula de dublagem vão caindo fichas para os atores que eles até então não tinham entendido, não tinham percebido. Mesmo um ator que faz muita aula de canto, muita fono, muita aula de voz, muita aula de tudo, nada vai dar para aquele ator o que a aula de dublagem ou a dublagem em si dá. E aí eu percebi isso e esse é o meu gancho na aula. Eu tô formando dubladores para entrar no mercado de trabalho? Eu tô. Se você quiser, você vai ser. Mas não é em uma turma que você vai se formar, isso eu deixo bem claro. Precisa mais que uma turma para se formar, para se tornar um dublador. Mas se você quer agregar valor enquanto ator, se você quer melhorar a sua qualidade de ator, se você quer ter mais recursos e ferramentas para você ser um ator melhor, a aula de dublagem vai te dar. Talvez o momento em que você está lendo a legenda, você certamente está concentrado ali naquela leitura, mesmo rápida, que seja da esquerda para a direita, mas alguma coisa está sendo perdida. Por outro lado, eu me pergunto se a gente também, perceptualmente, não desenvolveu uma capacidade de compensação, onde junto com a... Sabe, é uma outra leitura, é uma outra... uma outra alfabetização no audiovisual, entende? Primeira coisa que chego no curso de especialização, aquele monte de matéria super interessante, tradução audiovisual, só. Dublagem não, minto, legendagem para cinema e legendagem de vídeo. Eu falei, não tem tradução para dublagem? Né? Um módulo, tradução para dublagem? Ninguém se interessa por isso. Eu falei, não, peraí, eu sou tradutora de dublagem. Existe uma coisa que, dentro do Brasil, que foi desenvolvido quase como o pré-conceito. Então, virou uma moda dizer que filme dublado é ruim. Existem dublagens boas e existem dublagens ruins. Tá? Não é tudo ruim, nem é tudo bom. Eu sou um que gosto muito de filme, mas só dublado. Filme com legenda, nevermore, nem pensar. As pessoas gostam muito da dublagem. Há um engano, sim. Eu já fiz um teste aí, poxa.
filme dublado está bem dublado. Agora, tem umas coisas que não são bem dubladas, mas tem gosto para tudo. Mas a dublagem é o mais necessário e no mundo inteiro existe a dublagem. E a nossa dublagem está colocada entre as melhores. É uma combinação de coisas. Tem que ser um texto muito bom, um texto muito bem feito, que se adeque àquele tempo. Sabe? Isso eu acho que a gente faz muito bem, a questão da boca, da voz, do tempo, do ritmo, da fala, dos intervalos, dos silêncios. Entendeu? Isso é muito bom, eu acho que a gente consegue fazer isso muito bem. Você vê, todo mundo pergunta, por que a dublagem está diferente da legenda? Eu falo, porque o legendador não é o mesmo tradutor de dublagem. São pessoas diferentes, com casas diferentes, os trabalhos são totalmente diferentes. Infelizmente, porque eu acho que tinha que ter, sabe, essa integração dos dois para a coisa ficar mais coerente. A legenda não ficar tão diferente da dublagem. É claro que enquanto a legenda você está resumindo todo o texto, né? Porque você tem todos aqueles caracteres, você tem regra, né? É uma tabelinha, uma coisa bem certinha. É aquele ponto final, se vira. A dublagem é o oposto, né? Então, quem legenda fala que traduzir para dublagem é mais difícil. A gente aqui está lidando com um conceito de adaptação dentro, digamos, de um mesmo discurso, o discurso verbal, né? Seja ele impresso, seja ele falado. Evidente que tem aí uma grande diferença, né? Pela voz, pela qualidade da voz. Do momento em que você fala, esse discurso sai da palavra impressa e vira um discurso oral, ele ganha características que escapam à questão da palavra impressa. Ele ganha textura, ele ganha sonoridade, ele ganha gênero, entendeu? Ele ganha, de repente, sotaque, ele ganha determinadas inflexões que localizam muito esse discurso verbal, oralizado. Em geral, é uma linguagem só. Por exemplo, a criança não vai falar igual ao adulto. Então, você já tem que... Se é uma coisa homogênea, né, no texto, você vai ter que mudar. Né? A criança, que bom vê-la. Que bom vê-la ninguém fala também, é só quando... um filme de época, ou uma coisa mais formal, um tribunal, alguma coisa. Adaptar não é traduzir errado. Você tem que saber diferenciar erro de tradução de adaptação. Eu geralmente, quando eu adapto uma coisa que tem que ser domesticalizada, né? Eu escrevo, anoto lá, foi adaptado. Porque às vezes não adianta você traduzir uma piada em inglês para o português ao pé da letra. Se eu vejo que é engraçado, eu estou achando engraçado, eu tento fazer o mais próximo possível, mas eu tento colocar o nosso molho, eu tento colocar o nosso jeito. O próprio Johnny, ele não tem, a minha voz é muito mais grave do que a voz em inglês, e tem muita coisa que eu coloquei que não tem no original. Por exemplo, quando ele se mexe, que ele faz aquele hop, 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 aquela coisa que, né, quando ele se mexe no desenho, isso não tem na maioria das vezes, e muitos cacos que a gente coloca, né, que é o sinistro e outras coisas mais que ele... moleque! Que no original ele falava, mama! Olha, o prêmio da dublagem carioca foi uma vontade muito antiga minha. A dublagem, ela é cada vez mais valorizada no Brasil, já foi muito menos. Isso nunca teve, né? Foi a primeira vez que teve, da dublagem carioca. Na verdade, nós nunca tivemos uma premiação. Só que isso não é muito divulgado e a gente também, a classe, a categoria, não tem essa noção. Mas esse que a Maíra botou a mão e fez, minha querida Maíra, foi do Rio de Janeiro. Foi muito legal, porque foi uma coisa muito séria, pareceu uma premiação de Oscar. Era pra gente confraternizar, pra gente comemorar a magia da dublagem entre a gente, entre os profissionais. A gente queria não premiar, mas a gente queria mostrar o quanto a gente reconhece, valoriza aqueles profissionais que dublam desde que eu era pequena ou antes. Em 14 de março de 2012, a gente se reuniu no Teatro Carlos Gomes, homenageou 4 profissionais fantásticos, Maria Helena Pader, Orlando Drummond, e o público, com o voto popular, homenageou o Mário Monjardim e a Selma Lopes, e premiamos alguns ótimos profissionais. É importante esse reconhecimento, já que a gente não tem reconhecimento, pelo menos que seja um reconhecimento da categoria. Microfone de ouro lá, uma coisa fenomenal. Esse, o maior carinho de todos comigo, os colegas mais antigos.
Aí meus parentes foram lá, minha filha, meu genro, meus netos, estavam todos presentes e vibraram com isso, porque eles também estão seguindo o meu caminho, 3 deles. Foi uma festa maravilhosa. A gente trouxe o Dudu para te entregar esse prêmio especial. O Dudu representando a nova geração da dublagem e você como fundador da dublagem. Considerada por muito tempo como subarte. E eu não acho, eu gosto de fazer arte na dublagem, dublando, respeitando o papel, o ator que ensaiou meses, né? Eu tô lá em 3 minutos para fazer aquela cena, então eu tenho que ir no que ele faz. Isso é bom quando você dubla um ator, sempre você já conhece, né? Por exemplo, a Jodie Foster, eu conheço ela, eu sei quando ela quer, ela faz um sussurro, o que ela quer dizer, o que ela vai imprimir ali, o que ela está querendo. Quer dizer, eu acredito que conheça, né? De repente ela vai olhar minha dublagem e falar, você não sabe nada. Eu acho que o legal é você buscar a interpretação do cara que está ali. Por quê? Porque ele foi dirigido, não foi uma coisa de qualquer maneira, nenhuma cena é feita de qualquer maneira. Existe uma preocupação. Então o tom de voz que ele colocou lá, ele foi dirigido e aquele tom de voz é importante. O timbre do cara, em determinadas situações, é importante. E o dublador tem essa missão de tentar levar, dentro da versão brasileira, da adaptação para o nosso idioma, a realidade daquilo que foi impresso ali, que foi colocado, sugestionado pelo ator dentro da produção do filme. Então, geralmente a pessoa procura se aproximar do original. O Scooby-Doo que eu fiz, eu me baseei num fato que aconteceu comigo, lá numa outra casa que eu morei logo que eu me casei, na 28 de setembro. Eu me baseei no fato de que eu estava chegando de lua de mel, estávamos dormindo e nos fundos da minha casa tem uma leiteria, chamada leiteria, e tinha uns gatos, miau, 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 aquilo já me enchia o saco. Naquele dia, então, aí eu levantei, enchi uma bacia d'água, botei um banco, subi no tanque, no fogão, e para jogar em cima dos gatos. Quando eu estava olhando lá para baixo, onde eu ia jogar, entrou um negão maior do que esse menino aí, forte, que botou uma perna que parecia uma escada. Aí eu... E aí eu criei o Scooby-Doo. Quando fui fazer o teste, eu concorri com várias pessoas e eu ganhei com o Scooby-Doo por causa disso. E o negão, tá correndo até hoje. E quando eu lasquei, pulou o muro e caiu fora. E aí teve o teste, porque ia lançar os novos desenhos no Disney Channel da Turma do Mickey. E aí eu fiz teste para Margarida. E eu tava super afim de fazer, né? Ai, tomara que eu passe, é da Disney, na canana. Não passei. Poxa vida, fiquei triste, mas ok, né? Não era pra ser. Tá? 2 semanas depois, o diretor me encontrou. Filha, a gente vai começar o desenho do Mickey na semana que vem, então você que é a Minnie, a gente tem que ver nos nossos horários. Eu falei, hã? Como assim eu sou a Minnie? Eu fiz teste pra Margarida. Ele falou assim, então, você fez teste e não passou. Te pegaram aquela voz e botaram na Minnie. Você é perfeita pra Minnie, foi isso que eles disseram. Ai, que lindo! Não, o Johnny Bravo, que sinistro. O Johnny Bravo, que é o mais famoso, ele estava no lugar certo, na hora certa, porque faltou um diretor, faltou um dublador, eram 3. Um faltou, que estava com algum problema, estava doente, não pôde comparecer à gravação do teste. Eu estava no estúdio e o diretor falou, olha, quebra um galho para mim. Tem um desenho novo chamado Johnny Bravo, isso foi em 1997. Você se incomoda de fazer um teste? É só para quebrar um galho, porque eu preciso mandar 3 pessoas. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada, nada. Vamos, Pacato, vamos nos transformar em He-Man Gato Guerreiro, pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Essa disputa sempre foi nossa, Esqueleto. Ai, irmãozão, eu estou aqui dando entrevista e você nem veio.
Espero que vocês tenham gostado da reportagem. E depois, eu quero que vocês façam muito sucesso. Nossa, eu sou o Johnny Bravo. Eu sou o Edu. Dudu e Edu. A minha voz é um pouco parecida com a voz daquela girafa. Eu sou o Melmo do Madagascar, que tem a voz parecida com o Edu. Afinal de contas, é o mesmo cara. E eu também sou o Tigra, dos Thundercats. Valeu, galera! Ai, Mickey, você é tão engraçado. Salsicha! Scooby-Dooby-Doo!